Boa noite. Eita. Mais um vídeo do canal. E hoje falando de novo de quê? De livros, claro. Agora que eu comecei a falar de livros, eu tô gostando muito, né? E hoje eu vou falar de um livro que eu adoro. Não sou muito fã de livros policiais, de mistério policial. Mais ou menos. Tem que ser muito bom pra mim gostar de livros assim. Mas esse é muito bom. Eu li ele a primeira vez, eu digito uns 12, 13 anos, nem lembro por que que eu li. A gente tinha, meu irmão comprou num sebo, né? Hoje em dia não tenho mais, é um daqueles livros que eu emprestei pra uma pessoa, a pessoa esqueceu de me devolver, né, Gabi? Enfim. Mas eu peguei esse daqui emprestado lá no meu trabalho, que eles têm um volume, né? E aí eu peguei porque eu queria mostrar aqui no vídeo ele. E é o que? É o Caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie. Ou como o nome hoje você pode encontrar mais facilmente, E Não Sobrou Nenhum. Né? Esse livro foi escrito, se eu não me engano, em 1939, 1949, eu não lembro muito bem ao certo. Foi alguma dessas duas datas. Eu fiz um trabalho dele em inglês inteiro esse ano, né, de literatura inglesa. A gente podia escolher, nós tivemos a oportunidade de escolher um livro, uma obra, né? E fazer uma pesquisa sobre ele, falar então de qual período da literatura inglesa ele foi escrito, quais as características dele, contar a história, né? O plot todo do livro. E eu fiz do Caso dos Dez Negrinhos porque é um livro que eu adoro. Sempre que eu penso em literatura inglesa, ele é um dos primeiros livros que surge na minha cabeça, né? Em termos assim de livros bons. E ele é um livro do gênero romance policial, né? O que é gênero romance policial em livros assim? São livros em que geralmente nós temos algumas características básicas, né? Que elas podem até sofrer alguma mudança ou outra, mas de um modo geral, o que é? São livros em que nós temos três coisas, né? Um crime que acontece, um assassino que foi quem cometeu esse crime e um detetive tentando solucionar esse mistério, né? É... Então, assim, algumas pessoas até associam, e eu faço essa associação, de que um dos primeiros romances policiais escritos foi, apesar de quebrar algumas regras, foi o Édipo Rei, né? Porque o Édipo Rei a gente tem um crime que aconteceu, um assassino e um detetive. Que aqui no caso o detetive é o próprio assassino, meio que sem querer, né? Mas o livro todo é tentando descobrir o assassinato, quem foi o assassino do rei, né? E aí fica naquela coisa de ouvir as testemunhas, e né, o que você tem a dizer, o que você tem a dizer, e pensa nisso, e pensa naquilo, e chegam na conclusão. Né? Mas o romance policial mesmo ele ganhou forma e foi se destacando um pouco mais a partir do Edgar Allan Poe, que fez acho que uns 3 livros só, com um detetive lá dele, e acho que foi o Dupin, detetive Dupin, não lembro o nome. Depois ganhou maior destaque quando veio Sherlock Holmes. E a Agatha Christie também, né? Fez bastantes livros, alguns. Ela tem vários livros de vários detetives, mas o mais conhecido é o. Gente, esqueci o nome dele. É um francês, com nome francês. Não é Piaget? É Piaget? Acho que é. Enfim, mas, de qualquer forma, O Caso dos Dez Negrinhos, ou E Não Sobrou Nenhum, é um livro que foge muito. A Agatha Christie ela tem essa característica, ela brinca muito com as características do romance policial. Porque o romance policial ele tem certas regras que devem ser seguidas. Por exemplo, o detetive nunca pode ser o assassino, porque o detetive só é chamado na história depois que o crime já aconteceu. Então não tem a possibilidade. E ele não tem nenhuma ligação com o crime. O objetivo dele é geralmente só descobrir como que esse crime aconteceu. Né? Então é meio difícil o detetive ser o assassino ou ter alguma ligação com o assassino. Né? Tem outras regras que tipo o assassino não pode usar armadilhas. Tipo assim, para você desvendar um mistério mesmo, você tem que descobrir 3 coisas: quem matou, como matou e o porquê matou. Né? Você descobrindo essas 3 coisas, você resolve o mistério. E a Agatha brinca muito com isso. Tanto que aqui no livro, o Caso dos Dez Negrinhos, não tem um detetive. A gente não tem um detetive. A gente tem. O livro conta a história de 10 pessoas que são convidadas para irem para uma ilha, né?
a Ilha do Negro. E elas vão. O livro não tem um personagem principal. E ele é contado todo do ponto de vista de um narrador onisciente e onipresente. Então, assim, o primeiro capítulo começa com, acho que ai, caramba. O juiz Wargrave. Isso, o juiz Wargrave no vagão indo para a ilha. O segundo é a Vera Claythorne. O terceiro é o Phillips Lombard. Então ela vai contando cada um deles no seu meio de transporte, chegando até o local lá onde eles iam pegar o barco para ir para a Ilha do Negro, né? E aí vai contando o que eles pensam a respeito disso. Cada um foi chamado por um motivo, né? Então a Vera foi chamada para trabalhar lá, para cuidar de crianças. O Anthony foi chamado para ir numa festa. O Dr. Armstrong foi chamado para cuidar de uma senhora doente. Cada um foi chamado por um motivo. E aí eles chegam lá, todos convidados pelo Sr. Owen, né? Sr. O. E aí eles chegam lá e tem dois mordomos, né? Que eu esqueci o sobrenome deles. E aí não encontram ninguém. Aí à noite eles jantam e após o jantar eles colocam um disco para tocar de música. E lá eles são acusados, cada um de ter cometido um crime, né? Cada um deles são acusados. E aí eles ficam, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso, né? Quem que nos chamou aqui? E aí eles descobrem que só tem eles na ilha mesmo e não sabem muito bem o que está acontecendo. A partir daí dessa noite, coisas começam a acontecer e eles começam a ir morrendo um a um, né? Por isso que chama o caso dos 10 negrinhos ou E Não Sobrou Nenhum, porque eles vão morrendo um por um e ainda por cima o modo como eles morrem é seguindo uma cantiga que uma Nurse's Rhyme. Nos anos de 1800 e pouco lá nos Estados Unidos era muito comum fazerem rimas infantis, sabe? E tem uma que é bem conhecida, que é a rima dos 10 índiozinhos ou 10 negrinhos, né? Ou 10 menininhos, alguma coisa assim. E aí eles vão morrendo um por um, né? E no livro tem essa poesia e os personagens vão morrendo igual os personagens da poesia vão morrendo também, né? Muito engraçado. Engraçado não, é muito irônico, muito cômico, né? E aí é legal que vai morrendo e vai morrendo e vai morrendo e você sempre fica tipo, meu Deus, o assassino é esse. Aí ele morre. Aí você pensa, o assassino é esse. E aí ele morre também. E aí você fica tipo, aí quando chega nas últimas páginas, tipo, o livro tem quantas páginas? Esse aqui, 219. Quando a gente chega... Quer ver? Ó, na página 180 só tem 3 sobreviventes. Desses 3 morre um, depois morre um e depois morre mais um. Ou seja, todo mundo morre. Isso que eu tô dando é um spoiler barra não spoiler, porque é muita loucura. Quando você chega, tipo, faltando umas 20 páginas para acabar o livro, você não tem noção nenhuma do que diabo está acontecendo, sabe? Você tá totalmente perdido. O livro meio que acaba e você fica tipo, mano, como assim todo mundo morreu? Como, né? Aí o pessoal da polícia vai lá, o Scotland, né? O pessoal do Scott. Ai, essa porra. Scotland Yard, acho que é. Eles vão lá e fazem uma pesquisa e não conseguem chegar em resultados nenhum. Eles só concluem algumas coisinhas, confirmam algumas coisas. Não, fulano realmente morreu assim, né? Isso aqui realmente é verdade. Os crimes pelos quais eles foram acusados é verdade, não é verdade. E aí, nas últimas páginas, a gente tem uma carta, né? Numa garrafa, enviada pelo assassino. E a gente tem acesso a essa garrafa, como se alguém tivesse aberto e publicado ela. E aí nos contam. E aí nessa carta tá escrito certinho quem que é o assassino, aqui é o epílogo, né? Quem que foi o assassino ou a assassina, como que essa pessoa matou, quais as motivações para matar, como que ele escolheu as vítimas e tudo certinho, né? Então, é um livro que você lê ele, você fica até, meu Deus, o que está acontecendo? Só no final que você realmente descobre. E é um livro legal que é o tipo de livro que você tem que ler 2 vezes. A primeira vez você lendo totalmente no escuro, sem saber de nada. E a segunda você lê já sabendo de tudo que aconteceu. E aí conforme você vai lendo, você vai reinterpretando aquilo que você leu, sabe?
Tipo, você vai pensando, ah, então foi nesse momento em que ele fez aquilo, ah, então foi nesse momento que ela fez aquela coisa, né? Então é muito bom. Eu super recomendo. É um livro curto. Até é relativamente curto, gente. 220 páginas. Curto. Dá pra ler aí no final de semana. Ainda mais que ele é um livro bom de capítulos pequenos. Eu gosto de livro de capítulo pequeno porque você lê um capítulo, aí você olha o tamanho do próximo e fala: Nossa, é bem curtinho, dá pra ler. Aí eu vou pro próximo. Aí eu vou ver o próximo. Ai, é super curto. Olha isso aqui, gente. 3 capítulos numa página. É porque ela divide o capítulo tanto por acontecimentos grandes ou por personagem. Então, tipo assim, ela vai contar o que, que o fulano tá fazendo, ela começa um novo capítulo. Aí ela fala o que, que o fulano tá fazendo. Aí ela vai mudar o foco da narrativa para outro personagem, aí ela cria outro capítulo. Então por isso que às vezes tem uns capítulos bem curtinhos, porque é só para mostrar o que, que o fulano tá fazendo, o que, que o fulano tá pensando, o que, que o fulano descobriu. Né? E é muito legal esse narrador onisciente, onipresente. Tem uma cena que eu gosto muito, em que eles estão tomando um café da manhã e estão conversando e tem a conversa deles. E aí o narrador, como ele é um narrador, né, onisciente, mostra logo embaixo, assim, depois das falas dele, os pensamentos de cada um dele. E, inclusive a gente vê o pensamento do assassino, o que ele está pensando, mas sem saber quem que é esse assassino, né? Que está ali na mesa com eles. É muito bom. A Agatha mostra aqui todo o seu talento de escritora, né? À toa que ela escreveu mais de 60 livros. Ela escreveu livro pra caramba. Não só livro, ela escreveu livro, peça de teatro, romances gerais, né? Sem ser de romance policial. A Agatha é uma escritora fantástica. Se você não conhece ela, eu super recomendo que você conheça. Tem vários filmes. E o livro, inclusive, tem uma série que foi feita pela ABC ou BBC, não lembro, que é uma minissérie de 3 episódios. É muito similar ao livro, eu assisti a série, a minissérie. É super fiel, super dá pra você assistir também. É 1 hora e pouco cada episódio, então é como se fosse um filme grande. Super recomendo que vocês assistam. Se você não gosta de ler, mas ficou interessado pela história, assista, você vai gostar. E é isso, gente. Eu não tenho o que falar de ruim. O ruim é que acaba. Sério, não tem um ponto negativo nesse livro. Não tem para falar, ah, não, esse livro tem uma coisa que é chata nele. Não tem. Não tem. É muito bom. É muito bem encaixadinho, assim, sabe? E o legal é que a Agatha acerta muito bem nisso aqui. Né? Geralmente em livros, não só livros, mas séries, né? Eu falo de série muito aqui também. Que tem mais de um personagem, geralmente tem personagem que fica sobrando. A Agatha não deixa isso acontecer. A Agatha coloca a importância de cada um ali, ó, nos momentos precisos, de modo que todos eles equilibram, são bem equilibrados os personagens na obra, né? Ela é fantástica. E a todo momento todos são suspeitos, né? É legal isso, porque sempre que você acha que fulano tem álibi porque fulano é idoso, aí vão lá, conversam e falam, mas qualquer um podia ter feito isso, mesmo um idoso. Fulano tava não sei o que. Não, mas não tem nada que comprove que ele realmente estava fazendo isso. Então é legal que tem isso também, né? A toda hora, inclusive os seus personagens favoritos vão se tornando suspeitos e vão morrendo, e a gente vai ficando eufórico. Quando chega nos últimos capítulos, você já tá assim, porque tem 2 pessoas na ilha, 3 pessoas na ilha, as 2 estão aqui, uma vai pra lá. Essa uma que foi pra lá morre. Você fica tipo, meu, como se as 2 estavam ali, sabe? Só tem 3 e a conta não bate. Você fica. Eu deliro. Eu delirava, né, na época em que eu lia e não sabia a resposta dos enigmas todos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha feito vocês ativar essa curiosidade para vocês lerem. Como eu falei, o nome mudou. Hoje em dia você encontra esse livro muito mais facilmente por E Não Sobrou Nenhum. Porque quando foi publicado, o livro se chamava Ten Little Niggas. Niggas, acho que era Ten Little Niggas. Mas essa palavra, niggas, é um pouco pejorativa, principalmente na época de 1940 e pouco, 1950. Né? Tem um termo pejorativo para negros, negrinhos. Então por isso que mudaram, né, para E Não Sobrou Nenhum. Porque também o caso dos 10 negrinhos fica uma coisa um pouco ruim, politicamente incorreto, tá bom? Então pesquisa também ou o caso dos 10 negrinhos ou E Não Sobrou Nenhum. Que aí você vai encontrar, é o mesmo livro, ok?
Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.